Pessoal, então a gente vai começar a rodada número 2 agora com o Felipe Mício do seu lado direito jogando de Temur Delver e do lado esquerdo Vinícius Lopes jogando de Ups All Spells, né? Decasso que o Vinícius gosta muito. Vinícius esse que inclusive gosta muito de não jogar Magic, né? Ele sempre pega o deck que mata mais rápido e vem jogar. Aí joga 5 minutos de Magic, dá no total ao longo da noite 40 minutos e aí ele sai falando: Meu Deus, eu joguei Magic demais pela próxima semana. Joguei a semana toda. Joguei o da semana toda. Foram 15 Joguei o da minutos. semana toda. O Vinícius é o anti-Toquinha, né? Toquinha joga de controle, gosta muito do arquétipo, joga muito bem com o arquétipo. E é o nosso queridíssimo Sanasa também, né? Que joga aí por 62 minutos numa rodada de 50, né? É impressionante. Isso. E o Vinícius, que ele achou finalmente um counter pro meu argumento do porquê não ficar jogando maior, né? Então, pô, em vez de ficar jogando. Porque, né, se alguém vira pra mim e fala, vamos jogar maior, eu vou falar, cara, vamos jogar para o ímpar que joga uma vez só. A gente não vai ficar gastando tempo com algo inútil. Como os jogos dele duram 3 minutos, então ele acaba com isso. Ele pode ficar brincando com, vou jogar 35 dados na mesa e ficar calculando quem ganhou. Tanto faz também. Exatamente. Mício esse que a gente tá, como você mesmo já falou, né? Agora ele tá sem os pesos do Rock Lee, tá pegando um deck muito bom, muito forte, que é um dos grandes pilares do formato, né? Nos últimos tempos não tem sido fáceis para ele, mas o Mício ele tira água de pedra, né? Semana que eu joguei, ele tava de OW Stone Blade, o cara meteu um 3-1 tranquilo, me amassou na stream, não que fosse difícil também, mas rapaz, jogar contra esse menino é outra coisa, viu? Não, ele joga muito bem. E ele tava jogando bastante Stone Blade. Sim. Back to 2014. Então vamos com a primeira carta, né? Que vai ser como terreno e capturar pensamento. Cara, você tá sendo lexirado ao vivo, isso tá muito bom. Oi? Na minha época, eu decidi que quem começava era maior custo de mana, revelando a carta do. Passei por essa época também. Muito, muito lúdico. Muito lúdico. Mostrou a Mas então, idade. você tá sendo lexirado ao vivo. Não, assim, eu não estava falando no sentido de eu não sei jogar Magic, mas o Mício é um cara que joga muito bem. Entendeu? É outra perspectiva. Ai, essa skin da Lexir é muito boa. Nossa senhora, Mana Ponder, vai. Do jeitinho que o Mício gosta. O bom do Legacy é começar a Mana Ponder, era alguma coisa assim. Cara, é muito provável, viu? Porque a gente tá falando aqui de uma pessoa que gosta muito de Ponder. É um card velho. É um card. Nós temos as listas, viu, Conquer? Mas a gente, por enquanto, não pode compartilhar, até por questões de estar rolando o torneio. Ralph, bem-vindo, meu querido. O Vini já tá ficando desesperado aqui, porque já passou 3 minutos, 4 minutos de jogo, e ele não ganhou. Ou perdeu. Ou perdeu, no caso, né? Porque realmente, assim, cara, ele não quer jogar Magic. Ele vai pra. E é engraçado, né? A primeira vez que eu conversei com ele sobre isso, eu falei: Pô, Vini, você é um cara tão legal, fica jogando com esses decks que não quer jogar Magic e tal. Sabe, com esse deck de fumante, né? Que a gente brinca que quem gosta de jogar muito rápido e não ficar jogando Magic é o deck de fumante que daí dá tempo de parar e fumar, né? Aí ele, eu não fumo. Eu falei, meu Deus, por que então? Aí ele brincou, falou que ele não gosta de jogar Magic, por isso que ele pega decks que ou ganham ou perdem muito rápido. Ele gosta de trocar ideia com a moçada. É isso, Exato. esse é o ponto. Cara, Brasil... considerando a nossa comunidade de Legacy e da Monte como um todo, ele está certíssimo, viu? concordo. O Brasil perguntou ali, tem as listas? Não tem, meu querido, não tem. Essas listas não ficam disponibilizadas neste semanal.
Vai para consumir na lanchonete. Olha esse ataque de oportunidade do empresário brasileiro. Destruiu o terreno ali, o míssil, porque a vida tem dessas. Mesmo. E é bastante coisa que o deck faz, né? É um Mana Denial, é sentar num bichinho que vai matar. Ele foi exatamente nesse ponto que o Vinícius tirou a Darcy, né? A Darcy aqui nesse deck vai não só, né, criar um clock, mas também vai permitir um card selection muito forte pro Delver. E quando o Delver escolhe as cartas que ele compra, fica muito azedo para qualquer deck. Bastante. E agora fica sem terrenos, menino Vinícius. Enquanto que o míssil tá, quem tripe, ação. Quem tripe, ação. Quem tripe, Achou um ação. Delver, viu? Achou um Delver, isso é interessante, mas é aquela coisa, né? O que ele vai fazer com esse Delver? O que Vai fará? bater, né? Bater, né? Tá, é o que a carta faz. Um baita de um clock maneiro. Maneiro, topzeira. Pô, cara, assim, dado o. Não embaralhou. Olha só, não quis o Delver. Olhou pro raio e falou: Meu Deus, como eu queria aquele Delver de volta. Meu Deus do Se céu. eu achei 4 Ponders, eu vou usar 4 Ponders. E você goste disso ou não. Puxou um Daisy pra mão, porque, né? Sabe que a qualquer momento ele vai tomar um monte de safadeza aí. Vai tomar um Unmask. Dando pitch no Balustrade. E aí? Dá um Daisy pra tirar a única fonte de mana dele? Sim. E acertou. E acertou. Um ponto muito curioso aqui Boa sorte, é, Vinícius. Vai ter um era. Murktide na mesa que vai amassar você. Desculpa, pode falar. Não, então, o que eu ia falar era justamente sobre isso, assim, tipo, o Miss estava fazendo muita coisa, mas sem pressão ele pode fazer o que ele quiser. Sabe, Exato. pro Vinícius tudo bem. Mas agora, a partir do momento que ele tem um clock de 2 turnos, né? Porque tem um raio ali na mão, aí o negócio fica mais complicado. Ele É, aperta o é, Vinícius para o que ele vai poder fazer nesse jogo, quanto tempo ele vai poder setar a mão. E assim, essa partida pode ser bem difícil pro Delver por conta disso, assim, pro Delver, desculpa, não, pro Pisal Spell por conta disso. Se você toma esse clock muito rápido, tá com interações, cada interação tá valendo dano. Então, tudo que o Felipe tiver para responder coisas, agora meio que fecha o jogo, fez um mask para outro. outro Balustrade. Isso. E eu digo mais, né? Aqui, especialmente nesse caso aqui, que o Murktide sozinho é um kill de 2 turnos, fica bem difícil pro Vini também. O Vini vai ver que o míssil tem só a única interação que ele tem é uma outra uma full, né? E aí o Vinícius ficou pensando, beleza, como é que eu faço para ganhar isso aqui? Dado que eu tenho uma mana, talvez duas, e aí tem o não é da Kito, é de duas manas, como é que é o nome? Cabal Me Ritual. vendi. Ah, acabou o ritual. O Vinícius vai contar ali se ele já tem maestria para o Cabal gerar 5. Mas ele consegue combar? Não tô vendo a mão dele direito, não sei se ele Isso. consegue. Lembrando que se ele fizer um dos modals, ele toma 3. Tem 2 volts. Yay! Mas só tem uma Volcanic, né? A outra é uma Tropical. Aí você que tá me falando, eu vou só confiar em você. Eu preciso no Town. Cara, recomendo, velho. Dizem que é importante, cara. Boatos. Lenhas urbanas. Não consigo ver esses argumentos, mas tudo bem. Drum. Ouça o aveludado som da minha voz. E confie em mim. Pensando aí, Vinícius e tal.
como é que vai jogar em cima dos burns que tem o míssil, porque ele precisa vencer agora, porque não tem volta. Exatamente. Passou é base. Pensa muito, Vinícius. Vinícius, né, que nem você falou, ele gosta, né, e desde que eu comecei a acompanhar, né, no final de janeiro, ele gosta muito de jogar com esses combos, né, a grande experiência dele tá em jogar bem com esses combos. E ele foi de camisa de saudade. Então, 1-0 para o míssil. E agora ele foi para um outro plano que é um mid-rangezão, né? Sim. E isso provavelmente deve ter pego alguém no jogo 1 de surpresa, viu? Ah, provavelmente, cara, provavelmente. É o tipo de coisa que dá um sustão legal. E vamos de ritual, né? Então, mana, símil, ritual. E o míssil ali. Falou, então vem. Então vem. Ritual na pilha. Resolvendo. Vamos ver quem é que vai dar um oi aqui pra gente. 3 manas. Capturar pensamentos. Vamos ver o keep que o míssil deu. Então tem Daisy, tem Murktide, tem Brainstorm, tem uma Cage. É um keep que na play era game, mas Muito mais game, né? e me parece que ele tem outro ritual na mão, Vini. Uhum. Será que ele tá combado na 1? Uma safadeza? Talvez ele tenha isso, né? Tipo, no G1, quer dizer, no pós-side, na play, ele pode forçar o combo e na draw ele vem mais lento. Você também. É uma Não é um forma também. absurdo, não. Tira o Brainstorm, né? Pra não buscar um counter. Não necessariamente agora, né? Mas pra deixar pronto, né? Barrel Goif. É isso aí, meu amigo. Temos uma source e uma instant. E uma instant do outro lado. 2, 3. Pô, mas isso pode ajudar o Felipe dando essa waste na land dele. E aí vai ficar 3-4. Olha só. Autossabotagem 1-on-1. Então, lembrando que assim, Battlegoyf, um dos motivos do Battlegoyf ser tão popular é que é uma carta muito chata pro Delver lidar. Chato. E ele quebra completamente o tempo do seu jogo quando ele começa a ganhar muita vida e ficar alimentando o cemitério. E esse jogo que eles querem, vou fazer um Battlegoyf muito rápido, ficar batendo, tal, etc. É mais ou menos que nem se você fizer Santa Catarina contra o Delver turno 2. Resolveu, você olha pro Delver e fala, parabéns, você quer conceder já? Você não vai recear isso aqui, nós dois sabemos. Não nessa velocidade. Então, game. Ó, tá tombando uma Narcoameba. É uma Monarca mesmo? É. Ele não é obrigado a voltar, correto? Com o Barrel Deixa eu E abrir o o meio texto. put. Meio put. Então ele pode É só meio. deixar. É um meio. Ele Ele pode só só pode. deixar. Só cresce o Goif, cresce, cresce. Uma hora ele vai estar maior que qualquer coisa que o míssil faz. E é isso. Exatamente. Acho que no mundo mais divertido pro Vinícius, ele consegue controlar o cemitério do míssil para que Murktide, que é a carta que potencialmente consegue recear o Battle Goif, não entre. Se ele controlar essa parte, cara, o míssil pode fazer os Delvers que ele quiser, pode fazer as Darts que ele quiser. Vai ficar muito difícil. Olha o Goif crescendo! Olha o bicho vindo! Ele não cresce porque já tem bicho e já tem instant, né? Então ele continua um 4-5. Mas ainda assim, né? Um 4-5 aí tem mais 4 turnos, né? Então. Nobody said it was easy, mas. Caramba. Ele puxou um É, Bowmasters, provavelmente na esperança de ter uma landzinha ali e deixar aberto o Bowmasters pra se entrar uma Darcy ou um Delver, ele matar só com o primeiro trio. vou ver como é que vai ficar aqui o míssil pensando. Faz o seu terceiro terreno e vai.
o míssil acabou caindo no gloob-gloob do galão noturno, aparentemente, cara. Porque a mão dele tá muito boa pra segurar um combo. A mão dele tá péssima pra um jogo justo. E assim, sobre um holy hit, é aquela coisa, né? Tem um limite de tempo. Achar um bounce também ajuda, né? Mas acaba tendo um limite de tempo, que é justamente o que o Battleground tá controlando aqui, ó. Já achou mais um desse, dá pra fazer de pé e fazer o Bowmaster, que daí vai punir como o míssil vai cavar. E só tem um hit no deck. E é a única forma que o deck tem de matar esse Barrowboy. Não tô nem exagerando, cara. É literalmente a única forma. Matar mesmo é a única forma. Ou 32 Lightning Bolt. Míssil dando aquela arrumadinha e tal, etc. Pô, mas o preto era a pior cor do Legacy há muito tempo atrás, cara. Faz bastante tempo que é uma cor muito boa. Nossa. Ruim do Legacy. Tem que ser muito tempo atrás, porque ó, só coisa boa. Gerou outra mana, deu outro Daisy agora. Isso. 2 manas em aberto. E ó o monstro crescendo. Vai contar, né? Quantos tem? Tem uma sorte, uma criatura. Tem instant. Tem terreno. Tem umas manas, vai fazer Murktide. Então, tipo, um ponto importante aqui, pelo menos ele também reduz um pouco o tamanho do Battleground, né? Mas conseguiu aguentar um pouco desse jogo. O Battleground já troca no Murktide, que é uma coisa que o míssil quer muito, assim, muito mesmo, não é pouco, não. Então o jogo durou razoavelmente pra gente chegar nesse ponto, né, onde tem Battleground com Murktide. Passa. Agora começa a dar um respiro, tem um jogo travando, dá pra fazer. Agora pode fazer os seus bichos maiores e vai quebrando a base do Vinícius. Aumentou. Tá 5/6. Mais um pouquinho, fica maior. Pensa bastante o Vinícius aqui se ele quer fazer essa troca. O Felipe quer. É um bicho grande, ele troca, tá tudo certo. O jogo basicamente reseta com ele com uma Fetch e uma Cage. Tá tudo ótimo pra ele nessa partida. Se o Vinícius tivesse conseguido, em vez de um Battleground, encaixar uma Sheoldred amigo, a gente já tava vendo Nossa. outro jogo. Exato. Já está chorando em posição fetal até agora. Sim. E provavelmente com bem menos vida. Se bem que ele não cantripou tanto, né? Não ia ser tão ruim assim. Mas não ia ser bom não. Ah, mas é que o clock é muito rápido, tá? Esse que é o ponto. Sim. Normalmente é 2, 3 turnos clock. O Darcy aí agora vai começar a desenvolver. Então o jogo tá travado e a Darcy vai achar caminho pra forçar alguma coisa. Faz a Gardin. E o Vini está colocando todas as fets que ele tem na mão, mesmo com o Vini sabendo que ele tem mais dois terrenos. Mais dois terrenos, né? Não, mais um, desculpa. Tá? Uma mão. Provavelmente não vai encontrar muita coisa, né?
Outro Murktide, que não ajuda tanto assim, e é a única carta. E tá chegando perto do delírio o míssil, né? Ele tem um Daisy, um Murktide, ele consegue estourar uma Fetch. Então, pelo menos 3 aí. Vai trocar. Pro míssil é só felicidade. Exato. É exatamente isso que ele queria. Porque qual que era o ponto? Você ia fazer tipo Darcy, aí você começar a bicar, 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 tentar achar mais um clock, até uma hora que você ia bater com tudo e finalizar. Aí o Vinícius falou, pô, vou tentar tirar isso aqui da frente, daí tentar encaixar alguma outra coisa e voltar para essa partida. Eu ganhei uma vida que me dá um tempinho para ficar aqui no jogo. Só que foi um jogo basicamente resetado, né? Foi pro 0. E, né, foi como se um Carne Liberated tivesse ultado e o míssil começasse com mais terrenos na mesa, tal. Então, Exatamente. o plano era muito bom, mas deu ruim. Ver aqui o que o míssil vai fazer. Aparentemente essa Darcy está delirada, então agora mais ainda com certeza. Não, agora ela tá muito delirada. Ela tá até 4/4, de tanto delírio que ela tá. Joga um Red Elemental Blast fora. Que tem o sentimento de que não vai fazer muita diferença não, viu? Não tá. Cara, não tem nada azul no deck. Nada. Tem Journey, né? É, Memories Journey. É a única carta azul do deck. Todo o É, resto. às vezes você pode matar alguma coisa, né? Tem essa. Tipo, às vezes uma Narcoameba é o que te separa de dar um letal e tal. Então, pode ser interessante, mas você atrapalhar o Journey, dependendo de como tá jogando a parte do cemitério em cima da estratégia, é desagradável. Pétala? Pétala, ok. Macaco. Dark. O Threshold, né? Ritual, Felipe pensando. Então, aqui se vier a Sheoldred, o negócio fica louco. Porque a Sheoldred tem um clock muito rápido. Se ela começa a atacar. E ela pode ficar parada, caso necessário. Estourou, tal. Pronto, colocou mais uma Volcanic pra mesa. Vamos ver se ele vai responder fazendo alguma coisa. Então tá mostrando, né? Pô, já tenho bastante coisa no cemitério e tal. Vou adicionar 5 manas. Vai pagar. Vamos ver quantas manas pra fazer o quê. Tem uma Chandred aparentemente, hein? Doubt. Carta interessante. Atrapalha o jogo do míssil, né? Mas. Mata Apesar ele em de que 3 turnos. tá um pouco. Tá um pouco atrasado pro efeito dele, né? Mas tem um clock real. E. Boommaster. Esse daí pune legal também. Brainstorm resposta. Trigger. Exilou Wasteland. 1, 2, 3. Achou uma Force of Will. Eu acho que tem mais uma carta azul. Problema, se ele der Force of Will, é 2 turnos clock.
E se não der? Se não der, esse Também. Delver. Também, ou esse Delver vai de camiseta de saudade. Não, com certeza esse Delver vai de camiseta da saudade, porque aí você tá encaixando 5 de dano, né? Porque essa Darcy vai ter que bater, ela não vai poder ficar no modo goleira, né? Não, ela está absolutamente proibida. Tal qual um carro de James Dean, ela só vai pra frente, toma essa referência. Acho que vai isso mesmo, viu? Mandou um ruim com ele, pior sem ele. Vai a 6 de vida o míssil, 2 turnos clock para Daut, enquanto que o míssil pode entrar em 3 turnos se o Delver flipar, mas achar mais algum dano. Narco Ameba está para a mesa, então temos um bloco que faz muita diferença. Míssil sabe o carta do topo, bate 3. Vinícius vai a 16. E Darcy de novo. Goleira. Darcy goleira. Goleira, mas não para um Daut, né? Não para o menino Daut. Ousado e alegre. E me parece que é fim desse jogo. Minutos de Magic. A gente tá falando aqui que já foram 30, né? Caramba. O míssil será jurado de morte ao fim do jogo, provavelmente. Muito provável. Muito provável. Mas ele é advogado, né? Então ele consegue se virar sozinho nisso. Qualquer problema que ele tem, ele vai conseguir engambelar o Vinícius, que também é advogado, então eles vão conseguir conversar ali de maneira amistosa. Meu Deus, como tem advogado que joga na monte, cara. Pois é. Já contei uns 4. Além dos dois do Heitor, quem mais você contou? O Heitor e o Pudim. É verdade. Sei lá, se fala que o Viana é advogado também, eu falo, caramba. Não, o Viana não é advogado, não. O Viana, ele é gostoso profissional. Ah, faz muito sentido. Enquanto a gente vai aqui pro nosso G3. Da nossa partida do míssil contra o Vinícius. Quero ver, né, se ele vai tentar transformar de novo ou não. Mana Cage. Isso então falou, se for pra transformar, a minha Cage não fica tão boa, mas se não transformar, amigão, eu vou fazer um... Se você destransformou, eu vou fazer com que você se arrependa. Exato. Capturar o pensamento do míssil. Ó, tem uma Force of Negation e tem 2 bolts. Foi full rate. Realmente, se o Vinícius voltar transformado, né, the Jiripoca is going to Piu Piu. Exatamente. Termos técnicos. Porque aqui a gente preza pela verdade e pela... Tirou um raio. Sentiu o cheiro de Daut de novo? A vingança dos que não foram? Ou de Daut, ou de qualquer bicho grande, né? Porque com 2 raios ele consegue resolver. Tem 2 raios é um pouco mais difícil. O que vai fazer o míssil? Vira. Vira. Tem uma Stealand ali que é muito importante também pra ganhar esse jogo. Darcy! Começa a ter um clock aqui. O míssil e muito cedo, que é importante. Faz virado, vai. Imagina que teremos ritual na volta para o Vinícius. Bateu um só. Land. Tem que segurar esse raio, seja para juntar com o segundo raio para resolver alguma coisa, ou para matar, por exemplo, um Daut. Mas é bom ficar com esse raio assim, não dá para soltar ele como se não fosse nada. Tem jogada aqui que ele sozinho seja alguma coisa relevante a ponto de falar, cara, eu vou perder esse raio, aspas, à toa. Então, tem que manter mesmo. A poder do quem tripar com a Darcy é muito legal, mas é muito dentro do que você pode perder. É uma questão que às vezes a gente tem que pensar em jogada, tipo, quanto eu ganho fazendo essa jogada e quanto eu posso ganhar se eu segurar essa jogada. O quanto o Felipe tem a ganhar segurando a jogada é muito maior, com certeza, fora a capacidade do quanto que ele tem para perder. Ritual para Vinícius Lopes. E agora olha para o senhor Felipe Mício.
E que fala. tem formas de castar essa fome pagando Ex mana. Exato, quer fazer um cancel. Aceitas um cancel de R$ 300? 300 merréis? E aí o Felipe precisa pensar aqui. Falou, pô, o cara tá dando um negócio muito de graça. Tá muito fácil. Algo de errado não está certo nisso. E não só Mas isso, né? É uma situação também que, assim, beleza, resolve. Vamos tentar parar o payoff. Aí o payoff é um Barrowglyph e essa FOM fica na mão pra nada. Ou eu posso usar o termo técnico também, né? pode. Fica de xereca. Então, foi lá, ritual. Pô, se ele passar o turno. Esse cara tentou jogar um Magic num nível. Se ele só jogou e falou, faz aí. Não, Olha lá. Battlegorf para a mesa. Tá nóis. 2 rodadas, Battlegorf aparecendo todo. O que é ups ao Spells é que ele não conseguiu comprar, né? Perfaf, o deck tem um bicho que eu nunca lembro o nome. Bastard Spy. Isso. E aí ele vai revelar o deck. Ele vai tombar o deck todo até ele achar um terreno. Não vai terreno nenhum. Então ele vai tombar o deck inteiro. Daí ele vai trazer Narcomoeba, tal, etc. Pode sacrificar ela para as Bridges, fazer a Dread Return e Taças Oracle e vencer turno 1. É um deck que faz muito bem isso. Turno 1. Olha o menino Viana aí. Falamos o nome Então, dele tantas vezes. Tá aí e uma Force of Will cantou, hein? então, aqui o míssil entrou na mente do Vini, né? Ele falou, ó, eu tenho uma FOM. Se você fizer, vou anular, que eu tenho mana pra isso. Aí o Felipe falou, beleza. O Vinícius falou, beleza. Truco isso aí. Vou fazer aqui. Fez. E aí o que aconteceu foi. Beleza, vou fazer um bicho, você não tem como anular com essa FOM. Então toma gap e eu tenho uma FOM na mão. Exato, Felipe. Então Darcy agora acelerada. usou o Bolt para, né, dar aquela acelerada na brincadeira. Falou, pô, beleza, consegui uma janela, vamos fechar esse jogo. Acho que ele deixou uma Darcy para a mão dele. Porque ele bate 3, vai a 6, coloca a Darcy e fala, comba aí, parça.
que os nossos telespectadores também estão. E aí, Mício, como é que você está? Bom, mais uma partida que eu sou carregado pelo deck. Assim, mas tudo bem, tudo bem. Primeira coisa, tudo bem. Como é que vocês, com vocês também? Todo mundo tá Desculpa, eu tô completamente desorientado. Completamente. Ah, que o Vinícius te falou do combate ali. Não, eu tava tipo, nossa, cara, por que eu só tenho 2 tipos no Grave ainda? Sim, a gente tava com essa dúvida também. Mano. É. Mas carregado pelo deck, 100%. E... Isso aí. É um homem humilde, né, Rudá? A verdade é essa. O Mício vem aqui, dá aulas de Magic e fala, fui carregado pelo deck. Não, G1, G2 tá tudo bem, mas G3 eu não merecia, não. Eu acho que teve bastante decisão sua ali, que foi realmente a decisão correta. Eu acho que mais essa daí de ficar com uma Darcy bloqueando, talvez realmente foi a que a gente comentou, né, Rudá? Porque se você bloqueia com a Darcy ali, você teria o delírio e batia com as duas 6 e matava, né? Então, daí a jogada correta ali era bater com 2 pra ele ficar 6 e deixar mais de pé. Exatamente. Eu tinha feito um comentário sobre o G1, né, Rudá, mas eu esqueci o que eu ia falar. Fiquei muito triste com isso. O G1, o Vini tava falando, faltava uma mana pra ele combar. Uma mana. E tipo, aquele turno que ele ficou pensando, o tempão, era uma mana que faltava, uma mana que ele tivesse, ele combava. Tinha muito o que fazer. E aí, o que você achou do deck do Vini que antes transformava pra um Belcher e agora transforma pra um mid-range com um Barrel Goyf que acaba com a sua vida? Eu já tomei peia dele acho que semana passada, retrasada. Uhum. E complica bastante a vida. Porque até, tipo, metade das listas tinham um pacto. Daí agora vocês não rodam pacto de negação e roda tudo tipo um mask. Completamente monoblack. E aí, tipo, fica bem complicado jogar contra. Que plano você esperar? Ainda mais o Vini que joga só com o deck. O plano dele não é de mudar de deck de uma semana para outra, mas mudar o side inteiro. Tipo, muda o plano. Ainda é um ups. Daí complica para os oponentes e é o papel dele. Exatamente. É como a gente brinca lá no grupo, né, Mício? O Vini é o vilão que a gente tem, né? Porque ele é uma pessoa muito legal, mas ele só joga com deck de vilão. Pô, Legacy é muito bom pra combo, hoje em dia especialmente. Mas se você tá jogando de combo no Legacy, você provavelmente tá certo. Não seja sofredor do control que nem eu. Geralmente não vale a pena, mas é divertido de qualquer forma. Com certeza. O Rudá sempre diz, né? E eu tô levando isso muito a sério, né? Se o seu deck não tá sendo banido, alguma coisa você tá fazendo de errado, né? Então, se você quer ganhar, né? Se você quer ganhar mesmo, esse é o caminho. Sim. Joga porque tá sendo banido ou na dúvida joga de Delver. Que é o que eu tô fazendo hoje. Na dúvida, Delver. Uhum. Legal. Isso aí. O Rudá até brincou, né? Que você, com o Delver, é o Rock Lee sem os pesos agora, né? Tá jogando livre, leve e solto, tá passando o carro aí. Pegou na primeira partida o Wilson, né? Um amigo nosso, que é uma partida bem ruim pra ele, né? O Delver tem muitas respostas. É pior que ele não tava de Dooms, né? Ele tava de Tempo, o B-Tempo. Ah, Então, foi 2x1, foi jogo pegado. Mas ele acabou secando muito de land, e daí o Delver só passou por cima. sim, é exatamente isso. Mício, aqui acabou o tempo, infelizmente, pra gente. Parabéns pela vitória, boa sorte no campeonato. Você tá 2-0 agora, né? Isso. Aí sim, já tá marcando pontuação pra jogar o CLM, pra jogar a MLL na final. Então, boa sorte, que esse mês seja o seu, hein? Muito obrigado. Até mais, pessoal. Até mais.